Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 18 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo campus São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui mais uma vez com o meu colega, professor Alberto Alvadia. Alberto, seu alô inicial, tudo bem? Boa tarde, Gilvan, tudo bem? Boa tarde, Bruno, boa tarde, nossos ouvintes e nossos ouvintes. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Ok, pessoal, hoje então nós vamos continuar a nossa conversa sobre a inteligência artificial, um tema que nós começamos a discutir na parte 1, no episódio anterior. Quem quiser pode entrar lá nas suas plataformas digitais de áudio e ouvir o episódio. E para esse bate-papo de hoje, nós temos novamente a presença aqui, como convidado, o Bruno Carlos da Cunha Costa, professor na área de informática do campus São João de Meriti, do IFRJ. Bruno, tudo bem? Muito obrigado por aceitar estar com a gente aqui de novo. Olá, Gilvan. Olá, Alberto. Olá a todos e todas os ouvintes do programa Horizontes Digitais. É uma alegria aqui poder contribuir mais uma vez com o programa. Valeu, Bruno. Pessoal, na parte 1, a gente falou um pouco sobre o que é a inteligência artificial, o Bruno comentou um pouco sobre conceituações na área da inteligência artificial, sobre as suas limitações no contexto científico, apesar do quanto a gente tem percebido que ela é explorada, né, nos filmes, nos livros de ficção, e também no seu potencial, né, quando a inteligência artificial é associada, por exemplo, à possibilidade de inserção no trabalho humano. E agora, na parte 2, nós temos mais algumas coisas legais para discutir. Professor Alberto, o senhor tem uma perguntinha para o Bruno, né? Vamos lá. Uma das discussões, né, que a gente vê por aí, hoje em dia, é se a inteligência artificial, né, em algum ponto no futuro, possa vir a se transformar em alguma coisa que supere o ser humano, né, ou seja, em termos objetivos. Isso quer dizer o seguinte, né, ou seja, é possível a gente pensar que as máquinas um dia se tornarão capazes, né, de sobrepujar os seres humanos, né, ou seja, ganharão autonomia, né, nas suas atividades, no seu planejamento, na sua organização, e um dia venham a suplantar a própria humanidade? Roberto, essa é uma pergunta muito interessante, né? Uma pergunta que é feita desde os primórdios daquilo que se concebeu como inteligência artificial, desde a década de 50, com Asimov escrevendo Eu, Robô, que foi também, na verdade, o título do filme, né, que ficou famoso aí nas últimas décadas. Essa pergunta, né? Puxa vida, com todo o avanço do aprendizado de máquina, será que um dia as máquinas podem sobrepujar aí a capacidade racional do ser humano? E enfatizo quando digo a capacidade racional, porque a substituição do ser humano é algo que de fato já é conhecido, que torna-se quase impossível, tendo em vista a complexidade do ser humano em termos de suas emoções, em termos de suas perspectivas, etc. Então, tirando essa discussão complexa, né, e às vezes muito futurística acerca da substituição do ser humano em seu aspecto biológico total, olhando apenas para o aspecto racional do ser humano, enquanto essa sua capacidade de identificar relações de causa e efeito, a sua capacidade de corrigir-se, de corrigir trajetórias de pensamento, corrigir, enfim, a capacidade de identificar aquilo que é próprio dos objetos do mundo real. Então, nesse aspecto do ser humano, essa discussão de se um dia as máquinas vão conseguir substituir é algo que já tem bastante tempo, né? Até recentemente, essa discussão ficava muito na casa, apesar de algumas propostas, inclusive matemáticas, de previsão a respeito disso, mas ficava muito no ramo da futurologia, que não é algo místico, mas existe sim toda uma discussão que tange um pouco na filosofia, na antropologia, mas tem uma sustentação nas ciências. No entanto, recentemente foi publicado um artigo por pesquisadores de Oxford e também do Australian National University, com um título interessante: Agentes Artificiais Avançados Intervindo na Provisão e Recompensa.
né, o título, uma tradução direta, Advanced Artificial Agents Intervene in the Provision of Reward. Esse artigo, trocando em miúdos, ele, de alguma forma, colocando o modelo matemático, ele demonstrou, apenas de um ponto de vista formal, matemático, que sim, o avanço dessa capacidade da máquina de reconhecimento de causa e efeito, enfim, de aprendizagem, pode chegar a um ponto no qual ela possa avançar para modelos não previstos de aprendizagem e de decisão. Não é? Quando a gente fala de superar o ser humano, a gente não considera nesse sentido apenas a sua capacidade racional, mas também a sua própria liberdade. O que eu quero dizer com isso? Uma máquina é conhecido, principalmente pelos filmes, né? Existem aquelas leis da robótica, que é dito inclusive nesse filme do Eu, Robô, ao qual, dentro de um programa, de um algoritmo de inteligência artificial, o próprio programa teria limitações dentro daquilo que ele é livre para operar, ou seja, para tomar decisão. No entanto, esses mecanismos que a gente chama de recompensa, ou enfim, que é modelado dessa forma, poderiam levar, dependendo da capacidade de aprendizado dessa máquina, a tomar decisões imprevistas e que poderiam sim afetar o ser humano. Não é? Então, respondendo de forma precisa a sua pergunta, as máquinas elas já têm uma capacidade de cálculo objetivo matemático muito superior ao ser humano. Não é? Agora, esse cálculo é objetivo e muitas vezes numérico. É claro que as máquinas, a mente do ser humano, ela é muito mais rápida quando consideramos relembrar-se de situações passadas, eventualmente projetar situações futuras, mas em termos de cálculos matemáticos, a máquina já nos supera. Não é? Agora, colocando a capacidade e liberdade em questão, se essa máquina for capaz de aprender sozinha e ultrapassar os limites impostos inicialmente por um algoritmo, o que esse artigo que citei agora chega à conclusão é que as máquinas poderiam chegar a conclusões que poderiam sim serem nocivas aos seres humanos e à humanidade como um todo. Mas, repito, é um artigo publicado muito recentemente, a comunidade acadêmica ainda está discutindo a respeito, mas ele demonstra, no mínimo, que essa discussão não está fechada e que é necessário, sim, muita prudência quando falamos a respeito disso. Sim, eu até acrescentaria que nesse universo da inteligência artificial, a gente na área da informática sempre fica um pouco com uma sensação de que no fundo, no fundo, no fundo, embora a gente trate de máquinas cada vez mais inteligentes, né, nesse contexto que está sendo usado aqui pelo Bruno, softwares cada vez mais inteligentes, robôs, né, máquinas, e todo esse universo que a gente trouxe também da ficção científica, por exemplo, o caso do Asimov, que o Bruno mencionou, com as 3 leis da robótica, no fundo, no fundo, no fundo, a gente tem alguém por trás disso tudo, né? Você tem programadores, tem desenvolvedores criando essas máquinas, criando esses softwares. Então, isso até o momento talvez dê uma sensação para quem é da computação, principalmente, que está mais acostumado com isso, de que ainda há um domínio, digamos assim, do ser humano em relação à máquina. Muito embora é o que o Bruno comentou, do ponto de vista de cálculo, né, e computador é uma máquina essencialmente que faz cálculos, nisso eles são muito bons, né, muitas vezes melhores do que nós. Agora, Bruno, a gente tem acompanhado assim que na sociedade, de forma geral, volta e meia alguns termos ligados à área de tecnologia caem num senso comum, começam a se popularizar. A gente já acompanhou isso com a palavra algoritmo, né? Antigamente, o algoritmo era uma discussão muito específica da área da informática, da matemática, e hoje em dia a gente até vê reportagens por aí falando de algoritmos. A gente até já abordou essa discussão em outro episódio do podcast. E agora me dá uma sensação que entrou na moda falar da IA, né? Quer dizer, a gente começa a ver empresas oferecendo o que eles chamam de uma inteligência artificial num determinado produto, num determinado serviço. E aí, assim, será que isso é realmente uma IA? É isso mesmo? É ou não é? O que você acha? Ivan, de fato, hoje em dia, falar de inteligência artificial e mais propriamente sobre machine learning, né, aprendizado de máquina, se tornou algo marqueteiro, promotor de algumas ações em prol aí das empresas, enfim, no mundo do trabalho, enfim, das organizações. Mas a gente tem que
tem que lembrar aquilo que falávamos no primeiro episódio, que um programa, um algoritmo com inteligência artificial é aquele que, dado as entradas desse programa, né, as saídas, elas não são determinadas, não são determinantes, ou no termo mais apropriado, determinísticas. Ou seja, com base numa input, numa entrada, aquele algoritmo, ele com base em aprendizado, em tentativas e erros anteriores, etc., ele pode gerar uma resposta que não é a mesma do que a resposta imediatamente anterior. Né? Ou seja, uma característica de um algoritmo inteligente, ou seja, de um programa com inteligência artificial, é a característica probabilística e não determinística. Né? Agora, existe sim muitos exemplos de que, enfim, alguns agentes apresentam certas tecnologias como sendo de inteligência artificial, mas que não são. Um exemplo disso são aqueles chamados chatbots, ou seja, robôs, que é comum hoje em dia nos sites, que na verdade algumas empresas anunciam como algoritmos que vão aprendendo conforme as pessoas vão interagindo com eles, e foi noticiado, inclusive, recentemente, que, na verdade, você tem um conjunto de pessoas melhorando as respostas desse programa. Não necessariamente o programa se melhorando sozinho, ou seja, aprendendo com base nas respostas. Isso é um exemplo que ficou muito comum em notícias recentes, né? Não é um exemplo de inteligência artificial. Assim também, quando qualquer agente ou qualquer pessoa apresenta uma solução tecnológica com inteligência. Agora, se aquela solução não tem nenhum dinamismo em termos de entrada e saída, naturalmente isso não é também inteligência artificial. Você pode trazer, por exemplo, uma nova interface, um novo painel, como talvez algumas montadoras apresentam, painéis inteligentes de automóveis. Sim, mas aquele comportamento, ele pode variar com base naquilo que acontece? Se ele não tem essa variação, ele não tem aprendizado. Então não é inteligência artificial também. Ou seja, tudo aquilo que não há esse dinamismo, essa evolução, nesse sentido que digo, não é inteligência artificial. Perfeito, Bruno. Então, eu até fico aliviado em ouvir essa sua fala, porque me dá uma sensação realmente de que essa terminologia do que é inteligente, da inteligência artificial sendo utilizada em diversos produtos, como no caso do exemplo que você fez do painel, ou esses bate-papos que a gente faz agora aí pelo WhatsApp, muitas vezes não me parece realmente tão inteligente assim, né? Como eu tenho uma formação mais tecnológica, eu olho para isso e penso logo assim, olha, tá havendo mais marketing nessa discussão do que a inteligência artificial por si só. Professor Alberto, quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Fique à vontade. Então, ouvindo aí essa fala do Bruno, eu fiquei pensando, será que hoje em dia, e talvez de forma deliberada, né? Porque isso acaba sendo uma competição talvez semântica assim, né? Que tem como objetivo final catapultar vendas, ampliar mercados. Será que não há, portanto, mas ainda assim, deliberado ou não, uma confusão sendo feita entre o que é interativo e o que é inteligente? Eu acho que essa percepção é muito acertada. De fato, exemplos ruins, ou exemplos daqueles que não são inteligência artificial, em grande parte, trazem essa interação. Uma interação, muitas vezes, com uma interface muito lúdica, uma interface muito bem construída, mas, na verdade, são mecanismos interativos mais interativos, digamos assim, com mais possibilidade de interação, mas não inteligentes. Você tem razão. Bom, Bruno, então, depois de feito esse mapeamento, né, sobre limites, potencialidades, chama aqui de ameaças ou riscos, dentro do que a gente já tem aqui, né, de forma circunscrita hoje como realidade, o que é interatividade, o que é inteligência, queria me pautar aqui então em termos da própria inteligência artificial em si. Que exemplos você destacaria para nós de exemplos bons e exemplos ruins? Bom, eu vou começar pelos exemplos ruins, né, que a gente termina com uma visão um pouco mais esperançosa acerca da tecnologia. Bom, em primeiro lugar, um exemplo muito ruim que já ocorreu está na parte do reconhecimento de padrões em imagens, né? E isso, inclusive, dependendo hoje em dia, a empresa, não vou citar o nome da empresa, claro, mas é o principal motor de busca que utilizamos no mundo, né? Quando você digitava determinada palavra que poderia ser uma palavra ofensiva, ela trazia imagens de pessoas correspondendo à ofensa. Ou seja, você digitava uma palavra que corresponderia talvez a um animal, a uma situação, a um evento, e a imagem de uma determinada pessoa era mostrada. Né? Quer dizer, isso é um algoritmo, de novo, não foi programado para tal, mas ele aprendeu. E como que poderia ser solucionado isso e como que essa empresa está fazendo isso?
colocando mecanismos que evitem esse tipo de coisa. Isso é um exemplo péssimo, né? Quando você faz busca de imagens utilizando palavras e elas podem remeter de forma ofensiva a seres humanos. Um outro exemplo que hoje em dia está muito popular, exemplo ruim, é o exemplo da deepfake. Né? Quer dizer, você utilizar, aí sim, inteligência artificial para simular um vídeo de uma pessoa falando como se fosse a própria pessoa falando. Né? Hoje em dia tem se noticiado bastante isso e você tem inclusive aplicativos para fazer isso. Então, esse tipo de exemplo eu julgo como ruim, a sua utilização é muito ruim. Né? E o terceiro é a parte da invasão de privacidade. Quer dizer, com tantos dados nossos sendo registrados, e claro, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados, ainda temos dados muito registrados pelas empresas, esses mecanismos de inferência, perdão, ou seja, a capacidade de inferir ou de descobrir o local que estamos com base em locais passados, a capacidade de sugerir certas opções de consumo com base em opções passadas, isso tudo impacta um pouco negativamente na nossa privacidade. Né? Então eu destacaria esses exemplos ruins. Em contrapartida, né, num contraposto, os exemplos bons, em primeiro lugar, eu vou citar exemplos apenas de que eu convivi e trabalhei diretamente, que eu acho que torna um pouco mais personalizado, né, a nossa conversa. Em primeiro lugar, eu faço parte, em primeiro lugar, eu digo, em primeiro exemplo, eu estou fazendo parte de um projeto de cunho nacional, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem por objetivo corrigir as transcrições, ou seja, os registros bibliográficos em âmbito nacional de todas as bibliotecas no Brasil. Ou seja, uma biblioteca tem um conjunto, né, de livros cadastrados, esses livros eles têm uma integração em âmbito nacional. No entanto, a transcrição, aquela informação sobre o registro bibliográfico, editora, ano, etc., volume, não tem um padrão muito bem definido e muitas vezes essas transcrições, essas descrições, elas estão escritas de forma incorreta. Então nós estamos construindo um programa inteligente que vai aprender com esses erros e corrigir essas transcrições. Esse exemplo aponta para exemplos maiores de correções, inclusive de auxílio na correção de textos, auxílio na correção de erros gramaticais em trabalhos acadêmicos, por exemplo, né? O segundo exemplo que trago são exemplos de correlações. Né? No início da pandemia, nós também fizemos um trabalho que conseguiu correlacionar, identificar certa correlação de um exame chamado dímero D, ou D-dímero, com a incidência de Covid. Na época não existia o exame de Covid propriamente, né? E estava se observando muito incipientemente que o Covid impactava, né, diretamente no pulmão. E a gente começou a gente, que eu digo, a equipe de pesquisa começou a identificar essa correlação de exames, né, sendo possíveis sendo favoráveis à identificação do agravamento da doença. E com esse exemplo, eu aponto também quantas correlações podem ser feitas, né, a partir de registros de dados de exames, a partir, claro, da aceitação disso por parte dos pacientes. E o último exemplo é a parte de oportunidade de emprego. Programas e sistemas, que também já participei de alguns projetos semelhantes, que a partir das suas competências e habilidades informadas em currículos, mas não apenas por todo o teu histórico e histórico de utilização nas plataformas digitais, elas podem também sugerir vagas de empregos mais acertadas e assim aprendendo e evoluindo nessas sugestões. Acho que esses são 3 exemplos interessantes aí de utilização da inteligência artificial. Beleza, Bruno. E muito legal você trazer exemplos bons e ruins, porque isso acaba captando bem o espírito que a gente tem aqui no podcast como um todo. Ou seja, a gente tenta analisar os impactos da tecnologia na vida, né, das pessoas, da sociedade em geral, como a gente sempre costuma indicar. E aí, assim, são impactos positivos ou negativos, né? E a gente está muito acostumado a ficar, às vezes, encantado com o uso de determinadas tecnologias, achando que elas são o suprassumo da resolução de qualquer tipo de problema, e a gente agora também vê esses exemplos ruins, né? A gente está gravando, por exemplo, esse episódio do podcast numa semana de eleições importantes aqui no Brasil, e aí o Bruno usou esse exemplo do deepfake, né? Vídeos que, se você olhar, assim, en passant, parece realmente um vídeo real, mas ele foi gerado por um software, digamos assim, trocando palavras, trocando termos gerados por uma pessoa, por uma figura pública. A gente teria muitas outras discussões para fazer aqui sobre inteligência artificial com o Bruno, mas em função do tempo, né, a gente já está caminhando para o final do episódio. Professor Alberto, o senhor quer fazer algum comentário final? Bom, acho que a gente já sai desses 2 podcasts, né, sobre o tema, com bastante elementos aí para, né,
nos posicionarmos diante dessa novidade ainda, podemos chamar assim, que é a inteligência artificial, né, cheia de potencialidades, e que cada vez mais, né, se acelerará enquanto uma presença no nosso cotidiano, seja nas relações de trabalho, nas relações pessoais, nas relações de consumo, nas relações com o Estado, nas relações sociais ampliadas. A gente sai, eu acho que com um bom panorama, né, para pensar novos elementos, acho que nos inspira a pensar novas articulações para o podcast, outras transversalidades. E, nesse sentido, eu agradeço demais ao Bruno pela intervenção sempre qualificada, pela generosidade, dispor o tempo dele para estar conosco, e tenho certeza que esses serão mais 2 episódios bastante importantes assim, aqui do nosso projeto. Um abraço, Bruno, um abraço, Gilvan, um abraço nosso ouvinte, nossos ouvintes. Até um próximo episódio do Horizontes Digitais. Bruno, eu reforço também o agradecimento do professor Alberto pela sua participação conosco nesses 2 episódios. Vou te passar a palavra para algum comentário final, fica à vontade também. Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao professor Alberto, ao professor Gilvan, que gostaria também de enfatizar que são colegas de profissão, mas enfatizar também, e isso é que gosto muito de enfatizar, que o professor Gilvan foi meu professor na universidade, e hoje tenho a honra de ser colega de campus, no campus São João de Meriti com ele. Portanto, agradeço muito o convite dos professores, agradeço a audiência do programa e coloco, claro, sempre à disposição para conversarmos sobre temas interessantes como estes. As perguntas foram muito interessantes e apontaram, claro, para uma visão ampla, porém, em alguns momentos, profunda acerca do tema. Obrigado, pessoal, e nos vemos numa próxima vez. Valeu, Bruno, obrigado pelas palavras. Bom, pessoal, por hoje, então, a conversa termina aqui. A gente se vê em outros episódios do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.